Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira, estamos encerrando a semana, né? Uma semana de revisões que nós fizemos, né? E hoje não poderia faltar a revisão de geografia, né, pessoal? Então, nós vamos revisar a matéria do primeiro capítulo do livro. É claro que não dá para a gente ver tudo, mas alguns pontos nós vamos estar comentando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ver, né, a nossa matéria de geografia e vamos voltar na última aula que nós tivemos, tá bom? Para a gente poder fazer essa revisão. Olha só, geografia do dia 28 de maio, tá? E aí o nosso livro, né, o material que a gente usa, tá bom? Bom, gente, na última aula de geografia, nós falamos sobre gráficos e tabelas. Mas esses gráficos e essas tabelas estão ligadas a assuntos que nós trabalhamos no livro. Então, mais do que apropriado que a gente faça uma correção dessas atividades aí, que vão aparecer para vocês aí, né? E o assunto é sobre a população rural e a população urbana, tá bom? Então, antes da gente ir para o gráfico para fazer a correção, vamos fazer aqui, gente, uma pequena revisão, né? Para a gente poder recordar. Peraí, gente, de novo, o mouse não obedecendo. Aí, agora voltei. Então, gente, olha, vamos revisar o que nós vimos, que começa lá na página 10, né? E vai até a página. Deixa eu ver aqui até que página que nós trabalhamos. Os gráficos estão na página 27. Né? Então, foi esse conteúdo dessas páginas que nós fizemos o nosso trabalho nesse bimestre, né? Então, gente, primeiro a gente tem que entender o que é população. Então, vamos supor aqui, ó. População. Vocês têm ideia? Né? Eu acho que sim, né? Pelo que nós já vimos ali, né? Pelo que nós já vimos nesse conteúdo aí, mas é bom a gente estar frisando, né? Então, gente, olha bem. Quando a gente fala de população, nós estamos falando do conjunto de pessoas, de habitantes, né? Que vivem em determinado local, região, tá? Então, olha bem, conjunto de pessoas que eu posso também dizer aqui, ó, habitantes de um determinado local, tá? Então, tá entendido isso daí, minha gente? Tá? O que é a população? Porque o que acontece? Lá no gráfico, a gente fala de população rural e população urbana. Então, o que vai aparecer para nós? Pessoas que residem em determinados locais, tá, gente? Agora, antes da gente entrar, ir lá para o gráfico, né? No conteúdo aí, nós falamos também, né, sobre a paisagem. Nós falamos sobre paisagens. Lá no início do livro, na página 10 e 11, né, vocês viram lá, vocês podem abrir aí também agora o livro de vocês,
para vocês tá revendo, né, a questão do que foi mostrado aí para vocês no livro, nessa página. Foi mostrado imagens, né, de cidades grandes, cidades pequenas, né, cidades antigas e cidades mais de construções, né, antigas e de construções mais recentes. E foi mostrado para vocês também a questão das paisagens naturais, né? Nós vimos, né, elementos culturais e vimos elementos naturais, tá? Aí, professora, mas e aí, o que é o elemento cultural? O que é o elemento natural? Então, gente, o elemento cultural são aqueles que vocês vão ver na página 10 e 11, que são elementos construídos pelo homem, tá? E os elementos naturais, né, são aquelas coisas que vão aparecer nessas páginas que a gente vê que foi a natureza que fez. Olha, por exemplo, elementos construídos pelo homem, né, os culturais. Nós vimos casas, prédios, né, que mais? Que aparece lá. Ruas, né? Olha aí, foram feitas pelo homem. Agora, os naturais. Nós vimos aí o mar, né? Nós vimos também árvores, né? Uma montanha, né? Uma pequena montanha, ou morros, né? Vamos dizer assim, morro, pelo tamanho ali é um morro, né? Isso daí são coisas que foram feitas pela natureza, tá? Então, depois dessa atividade sobre elementos naturais e elementos culturais, nós também estudamos sobre localização, né? Então, como nos orientar dentro de um município, né? Dentro de uma cidade, dentro do estado, dentro de um país, né? E para isso, nós estudamos, nós falamos, nós vimos sobre quem? A Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, né? Então, na Rosa dos Ventos, nós vimos lá as posições, né, que nós temos lá, olha, da Rosa dos Ventos, né? Nós vimos as posições aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Não foi isso que nós vimos? Né? Nós até fizemos atividades onde vocês deveriam estar prestando atenção aí na casa de vocês, a posição que o sol nasce, onde o sol nasce, né? Estender o braço direito para esse lugar onde o sol está nascendo bem de manhã cedinho, né? Para você identificar qual ponto, o leste, né? E daí você iria conseguir posicionar e identificar os demais, tá? Foi isso que nós fizemos até então. Mas aí depois nós falamos de espaço rural e espaço urbano também, né? Então, deixa eu apagar aqui. Espaço rural. Espaço rural. Vai ser aquele lugar, né? É um lugar onde, né,
que nós vimos, que vai ter poucas casas, né? Tem sítios, fazendas, muitas árvores, uma vegetação, né? Bem extensa, né? E tem pessoas lá também, né? Nesse espaço, pessoas habitando lá, né? Tanto é que o gráfico, nós vamos ver agora, fala de população rural, né? E o espaço urbano. Esse espaço urbano, ele tem mais pessoas, né, residindo nesse lugar. Tem muitas casas, ruas, né? Então, tem lojas, tem bancos, tem praças, né? Olha a quantidade de coisas que aparece no espaço urbano, né? E uma maior concentração de pessoas, tá? Então, olha aí, nós vimos o rural e o urbano, tá bom? Depois, gente, olha, nós vamos agora, então, para o nosso gráfico. Vamos lá, para a gente poder ver, vamos voltar aqui e vamos... Olha só, né? Esse gráfico aí, gente, da página... deixa a professora abrir aqui a página do livro e me falar direitinho para vocês. Página 26. Vamos abrir lá o livro na página 26, né? Esse gráfico aí, como eu já falei na outra aula, é um gráfico de setor, tá? Então, ele mostra para nós a população. Deixa eu voltar aqui, que não era para ter saído esse gráfico ainda, né? Então, é para cá que eu tenho que vir. Isso. Aí, gente, esse gráfico da página 26, o primeiro, né? É um gráfico de setor que mostra a porcentagem, né, da população rural versus... eu passando o mouse no quadro, gente. Que é isso? Ai, ai. Aqui, ó, apagador é esse, não é? Parece com o mouse. Tô passando o mouse no quadro. Tá doido, hein? Aqui, ó. O livro também não quer sossegar, não. Pronto. Ajeitei ali. Olha, então, a população rural e urbana, tá? Então, nesse gráfico aí, ele mostra que 15% da população brasileira, ela é rural. Então, está em porcentagem. Aqui, ó, 15% é rural. E os outros 85% é urbana. Tá? Então, se a gente juntar o verde com o vermelho, vai dar, ó, 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 100. Aí, vai dar o quê? O 100%. 100% aí no caso, o que é 100%? É toda a população do Brasil, né? Agora, 15%, né, mora na zona rural e 85% na urbana, né, nos grandes centros e nas pequenas cidades também, tá? Então, gente, continuando, vamos voltar lá pro nosso gráfico. Agora, nós vamos ver gráfico de colunas, né? E aí, mostra 2 municípios para nós, que é a população rural e urbana de Manaquirim e a população rural e urbana de Itatiaia, no Rio de Janeiro,
e o outro município é lá no Amazonas. Então, vamos responder as questões. Vocês estão vendo aí no gráfico de colunas agora o que? É a quantidade de pessoas que residem nesses municípios. Em que locais? No espaço rural e no espaço urbano, tá? Então, ó, nós vamos responder essas perguntas aí, tá bom? Então, nesse gráfico de colunas, a gente vê claramente, né? A coluna vermelha é a população rural lá de Manaquirim, que ela é bem maior que a coluna verde, que é a população urbana. Tá, gente? Depois, a gente observa lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? A população urbana, ela é bem maior que a população rural. Porque, olha bem, a barra, né, a coluna, né, vamos dizer, é a coluna. A coluna verde, ela é bem maior. E no caso, você observando a legenda, pela legenda, você fica sabendo o que o verde indica nesse gráfico, que é a população urbana, tá? Então, a questão do número 4 aí, deixa eu ver se dá para pegar, dá. Número 4 é a seguinte: complete as frases com base nos gráficos acima. Então, a letra A. O município de... Qual que é o município que tem população rural maior que a população urbana? Então, é o primeiro município que aparece aí. É o município de Manaquirim. Manaquiri. Manaquiri, né? Nome diferente, nunca tinha ouvido falar nesse município, né? Aprendendo, cada dia a gente aprende um pouco. Bom, esse daqui é a letra A. Agora, gente, a população de qual município? Apresenta uma população urbana maior que a população rural. Aí, é o que eu já falei para vocês, ó, esse município aqui fica lá no Amazonas, né? É bom a gente colocar aí o estado, viu? Pra gente acostumar, né, identificar os municípios pelo estado também, né? Aí na letra B, nós temos aí, ó, tá aparecendo ali, né? Itatiaia. Onde que fica esse município? No Rio de Janeiro. Certo? Entendido aí, gente? Aí, pessoal, vamos continuar na próxima página. Apagar aqui, pra gente poder continuar. Pessoal, é o seguinte, né? A professora vai continuando a aula, vai dando a aula para vocês. Olha, se vocês precisam fazer a correção da atividade, vocês têm que dar uma pausa no vídeo aí para fazer essa correção, tá? Porque se você assistir o vídeo todo, você se perde. Então, expliquei um exercício? Pausa, faz ele. Depois continua o próximo. Eu não vou parar, porque se eu parar, eu vou ficar aqui com uma aula de 4 horas, né? Esperar vocês aí corrigir. Não, vocês é que tem que pausar aí, viu? A cada exercício dá uma pausa aí pra gente poder corrigir. Agora, gente, olha bem. No gráfico da página 27, vamos voltar para o gráfico. Página 27. Olha aí. Nós temos a representação numérica da população. A primeira coisa que aparece aí, gente, é uma tabela, tá? Então, gente, o que essa página vem ensinar para nós? Olha, que as informações que você tem numa tabela, ela pode ser representada no gráfico,
viu? Importantíssimo. O gráfico e a tabela tem que ter o quê? Vamos ver aqui. Olha, as informações que tem que aparecer. Vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa, você tem que ter atenção para título. Viu? Você observa o título do gráfico ou da tabela, que você já vai saber qual é o assunto do gráfico ou da tabela. Tá certo? Outra coisa que vai aparecer no caso da tabela é a fonte. Aí aparece, vocês vão ver aí no livro de vocês, nessa página aí, né, a representação numérica da população, na página 27, aparece a fonte lá. Né? Qual que é a fonte dessa tabela? IBGE, o Censo Demográfico de 2010, que está disponível lá no endereço eletrônico, né, que vocês podem acessar e ter acesso a essas informações aí, tá? Agora, olha bem, nós vamos ver agora aqui, gente, ó, a tabela não, é o gráfico agora, né? Então, esse gráfico aí, viu? Página 27. Olha bem, importante, no gráfico, título, fonte, tem legenda, tá? Então, qual que é a legenda desse gráfico aí da página 27? Livro aberto, hein, gente? Página 27, tá do ladinho dele aí, do lado direito do seu livro aí, ó, população rural e urbana, tá? Aí, gente, o gráfico, ele apresenta para você dois eixos. Ele é desenhado dessa forma aqui, né? Ó. Ele tem um eixo vertical que vai te trazer algumas informações. No caso da tabela aí, ele traz desculpa, gente, no caso do gráfico aí, né? Esse eixo aí, ele traz o número de habitantes. De onde? Da população de São João do Sul, lá em Santa Catarina, tá? Então, só que aí o gráfico aí, a contagem dele tá, a sequência tá de 1000 e 1000. Começa no 0, depois vai pro 1000, depois do 1000, 2000, depois 3000, 4000, né? E vai chegar até lá no 7000, tá? Agora, é claro, gente, que entre o 0 e o 1000, a gente sabe que existe a sequência, os outros números. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 1000. Viu? Entre o 2 e o 3000, tem a sequência lá, ó, 2001, 2002, 2003, até chegar no 3000. E assim acontece com os demais. Mas imagine se a gente fosse escrever a sequência de 1 até 7000. Que tamanho que seria esse gráfico? Então, é feito dessa forma exatamente por conta do espaço que nós temos, né? Não dá para escrever aí, né, de 1 em 1 até 7000, de forma alguma, né? Agora, também tem o nosso eixo aqui horizontal, tá? A posição dele, ó, horizontal. Posição vertical, posição horizontal. Aí, gente, na posição horizontal, né, podemos ver a representação da população. Nesse caso aqui, ó, rural e urbana, né? Deixa eu ver isso mesmo, né? Rural e urbana. A rural está com uma coluna, ela vai até quanto? Ela vai até mais aqui, ela vai em 5000 e alguma coisa ali, né? Depois, deixa eu ver se eu tenho verde. Tem. A urbana, ela vai,
coluna vai até 1500 e alguma coisa, né? 1572. Então, passou de 1000. Então, se para 1500, né? Olha bem, 500 é a metade de 1000. Então, a barrinha aqui, ó, tem que pegar um pouquinho acima da metade aqui, entre 1000 e 2000. Tá? Aqui, ó, tá um pouquinho acima, porque são 1572. Esse cuidado de observação vocês têm que ter, tá? Porque não vai ter ali muitos gráficos, não vai aparecer o número exato, igual está aqui, né? A coluna, né? Ela tá até um determinado ponto que não aparece aqui do lado, nesse eixo aqui, o número exato dele. Mas ele existe, viu? O número existe, ele só não aparece para nós ali, por conta da sequência. Aí, gente, eu já coloquei aqui a fonte, olha. O gráfico tem a fonte também. De onde foi retirado? Do IBGE, né? Esses gráficos geralmente são tirados quando a gente vai fazer estudos, né, de geografia de população, assuntos ligados, né, ao nosso território. A fonte geralmente, na maioria das vezes, é o IBGE. Aí, gente, olha, na aula de ontem, o que aconteceu? Eu falei para vocês que eu não tinha, nós não temos, né, no livro de história, um mapa do Brasil regional. Aí, eu dando uma pesquisada aqui no livro de geografia, eu consegui localizar na página... Ai, cadê a página? Eu achei esse mapa hoje. Mapa, aparece. Tem que mostrar para eles. Achei, minha gente. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Página 81. Vai lá na página 81. A gente vai pegar uma carona aqui na aula de geografia para falar um pouquinho da história de ontem. Tá? Aí tem o Brasil regional, olha lá, 5 regiões, o Brasil dividido. Quais os estados que aparecem em cada região? Nós temos lá lilás, vermelho, amarelo, rosa, né, e verde. Tá aí, ó, tá? Pra quem não conseguiu acessar a internet para ver, no livro de geografia tem. E tá esclarecido aí para vocês. Bom, gente, a nossa aula termina aqui, mas a gente tem encontro no Google Meet. Não esquece disso não, viu? Daqui a pouco a gente encontra no Google Meet, tá ok? Beijos para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus, tá?